Eu sou Júlia e o nosso grupo ficou responsável pelo tema neonazismo no Brasil e na atualidade. Antes de adentrar no conceito de neonazismo, eu vou falar um pouco sobre o que foi o nazismo, e também explicar suas características e depois fazer uma diferença entre o nazismo e o fascismo de Benito Mussolini. Sabe-se que um dos piores momentos da história da política do século XX foi a ascensão do Partido Nazista ao poder. Liderado pelo chanceler Adolf Hitler, a história mostra as consequências terríveis da ideologia antissemitista, que foi o extermínio de milhões de judeus. O nazismo ele foi um regime político e social totalitário e autoritário, marcado por ideais nacionalistas e extremistas que surgiu na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial e que buscava exterminar a oposição política e ideológica. A ideologia do regime nazista empregava uma política voltada ao antissemitismo e nacionalismo extremado. O conceito de raça foi acoplado às premissas ideológicas fascistas com a entrada de Hitler. E embora os casos mais famosos de extermínio tenham sido focados nos judeus, o nazismo também perseguiu homossexuais, deficientes físicos, negros ou outros indivíduos pertencentes a grupos étnicos ou raciais. Essa perseguição era justificada a partir da narrativa política em que o alemão integrante da raça ariana estava predestinado a salvar o mundo da impureza judaica e dos degenerados. Portanto, para isso deveria ocorrer o extermínio em nome da pureza. Devido a isso, toda a violência seria justificada em prol de livrar o bem do mal. A propaganda teve um papel importantíssimo para a disseminação do imaginário nazista e também para a propagação do ódio. Então, jornais, filmes, charges, rádios ou palestras mostravam os judeus como sendo o mal a ser combatido ou então um retrocesso à economia e à nação. Esses ideais do Partido Nazista, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, são mantidos até os dias de hoje, embora muitas vezes escondidos ou justificados em prol da liberdade de expressão. O símbolo nazista foi tão bem trabalhado que até hoje está presente no imaginário coletivo mundial. E um dos símbolos mais conhecidos e reinterpretados nos dias de hoje é a suástica, que é datada de séculos anteriores, sendo utilizada por diversas culturas com significados diferentes. Estudos indicam que a sua origem provavelmente é da Pérsia e da Índia, embora também apareça na maior parte das culturas europeias, como os gregos, para os quais representavam o sol, e aos antigos germânicos, onde adquire características guerreiras. No nazismo, a suástica ganhou uma nova interpretação com novas cores, e o símbolo funcionou como um meio sedutor de atenuar o caráter doutrinário e de persuasão do regime. Então ele deu uma certa identidade ao partido. E segundo Hitler, a suástica teria a capacidade de representar a luta em prol do homem ariano e também do antissemitismo. O nazismo não foi o único regime totalitário que fez parte da história mundial do século passado e nem foi o primeiro. Outros surgiram com características semelhantes e em contextos diferentes, como o fascismo de Benito Mussolini, que ocorreu na Itália. O nazismo ele se inspirou nas ideias do regime fascista, que também foi de caráter totalitário. Mas o que foi o fascismo? O fascismo foi um movimento político que nasceu na Itália após a crise deixada na Europa pela Primeira Guerra Mundial. E em 1922, Benito Mussolini fundou o Partido Nacional Fascista, cujos princípios eram fundamentalmente autoritários, imperialistas, antiliberal e também antidemocrático. Com raízes totalitárias, o movimento fascista acreditava no poder centralizado, em que apenas uma pessoa poderia tomar decisões, sendo colocado em uma posição de idolatria por parte da população sem sofrer julgamentos ou críticas. Neste regime, os líderes poderiam controlar e fiscalizar toda a comunicação de massa, disseminando ideologias e impedindo que fossem divulgadas críticas ao seu governo. A oposição e os inimigos do regime eram brutalmente ameaçados e perseguidos por meio da violência, prisão, tortura e até a morte. Mas o que difere o fascismo do nazismo? Então, diferente do fascismo, as principais raízes do nazismo era sua corrente de pensamento que acreditava no racismo científico. Era a crença que defendia a existência de raças de ser humano superiores a outras, levando em consideração fatores étnicos, raciais e socioculturais. O nazismo ele tem caráter nacionalista, imperialista e belicista, que tende a se envolver ativamente em guerras. E o fascismo também tem caráter nacionalista e é antissocialista. Só que a principal diferença entre os dois regimes é que o nazista foi um movimento ideológico que misturava dogmas e preconceitos baseados na ideia de que a raça ariana, que é a alemã, era superior a todas as outras. Já o regime fascista indicava que o conceito de nação e raça está acima do indivíduo e também de seus valores. A sombra do nazismo ronda diversos países até os dias de hoje, incluindo o Brasil. Os símbolos e outros elementos da ideologia eles foram resgatados e reinterpretados
por meio dos grupos denominados neonazistas. Esses grupos eles usam a carga ideológica do nazismo para a disseminação da violência e do racismo, sendo muitas vezes justificadas pela liberdade de expressão. Mas o que seria o neonazismo? O neonazismo ele é o resgate do nazismo na atualidade, mas com uma face diferente, a fim de ter mais sintonia com a época atual. É uma nova forma de entender, incorporar e praticar a ideologia nazista. Ainda mantém os ideais nazistas, né, como o do racismo, do nacionalismo, do comunismo e do antissemitismo. E para os neonazistas, os alvos de discriminação são os mesmos: comunistas, judeus, indígenas, negros, homossexuais e outros grupos étnicos com religiões diferentes. Ou seja, assim como no nazismo alemão, há apenas uma raça soberana, a raça pura ariana. Eu sou Jennifer e eu vou falar um pouco do histórico germânico e da ideologia nazista no Brasil. Houve uma significante imigração alemã no Brasil, que se iniciou ainda no governo de Dom Pedro I, em 1824, quando no cenário pós-independência do país era preciso estabelecer domínio sobre a unidade territorial que estava se formando, especialmente na região do Sul, que foi onde se deu o maior foco de direcionamento de imigrantes, dando início a uma política de incentivo à imigração europeia. Esse modelo de colonização do Sul teve outros interesses, como dinamizar o mercado interno, substituir aos poucos a mão de obra africana escravizada e fornecer homens para lutar nas guerras travadas pelo Brasil. O processo de colonização alemã nessa área do Sul foi intenso. Em 1824 foi fundada a primeira colônia alemã no Brasil, a colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Em 1829 é criada a colônia de São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina, e a de Rio Negro, no Paraná. Essas terras destinadas à ocupação alemã no Sul eram majoritariamente habitadas por povos indígenas, que foram brutalmente expulsos de suas terras, como é o exemplo do Schocklang, que até hoje tem um processo em aberto para recuperar seu território perdido. É visto também uma movimentação de imigrantes para regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Porém, a imigração lá teve o principal objetivo de suprir a carência de mão de obra do setor cafeicultor. A partir daí se deu um fluxo contínuo, mas não muito quantitativo, da chegada de imigrantes alemães, até atingir seus maiores ápices entre os anos de 1920 e 1930. Depois da Primeira Guerra Mundial, e na época que Hitler chegava ao poder, muitos desses alemães fugiam da instabilidade da República Weimar. Toda essa presença alemã deixa clara a influência germânica na cultura e na sociedade do país. Empresas e escolas alemãs foram fundadas, onde foi ensinada a língua alemã. Igrejas e editoras foram criadas para se direcionar a esse público, e uma grande população teuto-brasileira foi formada. O Brasil e a Alemanha tiveram um distanciamento natural depois da Primeira Guerra Mundial. Porém, depois da crise de 1929, que afetou muitos países que estavam tentando se reerguer, ocorreu o estabelecimento de uma relação comercial bilateral entre Brasil e Alemanha, visto que a Alemanha era um fornecedor e exportador muito importante para a dinâmica do Brasil. O governo brasileiro não simpatizava com as práticas extremas alemãs relacionadas à ideologia nazista, por mais que o presidente Getúlio Vargas admirasse o regime de Hitler e tenha dado continuidade a uma comunicação direta entre os países, uma comunicação sem muitos intermediários entre ele e Hitler, que seguiu até o ano de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, quando essa relação diplomática entre Alemanha e Brasil foi rompida no momento que o Brasil toma posição na guerra do lado oposto da Alemanha. O Partido Nazista é datado no Brasil desde 1928, quando foi fundado em Santa Catarina. De início, o objetivo seria o combate ao comunismo, que era um interesse compartilhado também pelo presidente Getúlio Vargas. Logo depois, o apoio a Hitler nas votações e a manutenção da raça alemã, que ainda via com desprezo o povo brasileiro com sua diversidade racial, que ia contra a ideologia nazista. No Partido Nazista no Brasil, só era permitido a filiação de pessoas que fossem alemães natos. O antissemitismo era praticado por esse grupo aqui no Brasil, predominantemente com a disseminação de ideias antijudaicas e através de boicotes no comércio a judeus. O Partido Nazista, depois de um decreto de lei em 1938, foi proibido de atuar, junto com todos os outros partidos por causa do projeto de novo Estado de Getúlio Vargas, se tornando ilegal. Nesses 10 anos que o partido funcionou legalmente no Brasil, diversas associações partidárias com o intuito de cultivar e propagar o nazismo puderam ser vistas aqui. Nessas associações, os descendentes de alemães também podiam participar. A Associação das Mulheres Nazistas, a Associação dos Professores Nazistas e a Frente do Trabalho Alemã são exemplos de ramificações desse partido que eram consideravelmente preponderantes no país. Outro exemplo também é a juventude hitlerista, que tinha como principal alvo a população mais jovem, sendo tanto meninos quanto meninas que tinham uma formação educativa militar e eram ensinados a ideologia nazista da raça ariana e o cultivo do nacionalismo extremo. Como podemos ver nessa cena do musical da Broadway chamado Cabaré, onde um jovem canta sobre a certeza de um domínio pertencente a ele e aqueles que compartilham da mesma doutrina sobre todo o mundo.
influência da ideologia nazista teve um grande alcance, inclusive no Brasil, onde várias crianças e jovens foram recrutadas. Para entender a história do neonazismo, é necessário dialogar com o que Pierre Bourdieu chama de historicização social do problema. Isso é, as causas da problemática devem ser estudadas, partindo da análise da história social da emergência desses problemas e de sua constituição progressiva. Logo, para se discutir o neonazismo, portanto, seria necessário analisar o que possibilitou e como se deu sua formação. Para tanto, parte-se da tese de que os elementos do novo nazismo corresponderiam à própria ideologia nazista revigorada e adaptada ao nosso atual contexto contemporâneo, visto que, no período da Guerra Fria até a queda do socialismo, ela sobreviveu clandestinamente e reapareceu influenciando e formando esses grupos neonazistas. O neonazismo surgiu na Europa, dentro das alas radicais da direita, e foi formado por antigos nazistas que sobreviveram à derrota do nazismo em 1945. Essa ideologia proliferou-se com o tempo e em muitos grupos e associações que atuavam na clandestinidade, mas também adentrou na política profissional com a formação de partidos que aglomeravam os neonazistas. Esses partidos utilizavam uma linguagem mais branda para mascarar a influência nazista. No Brasil, o neonazismo teve início na época de 1980, a partir de alguns grupos de skinhead, ou chamados cabeças raspadas, e etc. Sua origem foi influenciada pela estagnação econômica da ditadura militar no país, incerteza política na época da redemocratização. Este contexto facilitou a assimilação por grupos de jovens brasileiros das ideias do movimento neonazista internacional, enquadrando-se também em uma tendência global de expansão do movimento. De forma análoga ao movimento internacional, os grupos brasileiros professam ideias ultranacionalistas, racistas, xenófobas e discriminatórias com apologia, em maior ou menor grau, ao uso da violência. Geograficamente, são identificados em maior número em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, como Jennifer falou há pouco tempo. Esses grupos vêm cada vez maiores, com o advento da ascensão da direita no cenário político brasileiro. Um levantamento do jornal O Globo, publicado em maio do ano passado, mostrou que as denúncias apuradas pela Polícia Federal para crimes de apologia ao nazismo explodiram. Até pouco tempo atrás, eram raros os inquéritos, entre 4 e 20 a cada ano. A virada se deu em 2019, quando foram abertas 69 investigações de apologia ao nazismo. A situação piorou em 2020, quando os policiais federais investigaram 110 casos, um novo inquérito a cada 3 dias, em média. Ao se aproveitarem de símbolos de identificação imediata, como suásticas e articulações antissemitas corriqueiras, como a associação entre o judaísmo e poder financeiro, são atos facilmente reconhecíveis por sua explícita dramaticidade. Há, no entanto, formas mais sutis e perversas que se vulgarizam na surdina. Aquelas que, ao invés de atacarem frontalmente a veracidade do Holocausto, apenas se disfarçam de ignorância, desatenção ou ingenuidade para deslocarem o genocídio para fora da cena. Na política e meio público, por exemplo, o neonazismo também demonstra seu acrescente. Não é exagero dizer que esses movimentos se identificam com o nacionalismo exacerbado do bolsonarismo. Isso começa pelo slogan da campanha do ex-presidente, Brasil acima de tudo, semelhante ao bordão da época da Alemanha de Hitler, que significava Alemanha acima de tudo, por exemplo. Além disso, alguns atos ajudaram a reforçar esse sentimento. No Palácio do Planalto, o ex-presidente se reuniu, por exemplo, com uma deputada alemã, Beatrix von Storch, neta do primeiro-ministro das Finanças de Hitler, e líder do partido de extrema-direita AfD. Em 2011, antes de Bolsonaro assumir a presidência, lideranças de grupos neonazistas convocaram uma manifestação de apoio ao então deputado na Avenida Paulista. A pesquisadora e antropóloga Adriana Dias também encontrou uma carta assinada pelo próprio capitão, o ex-presidente, em sites neonazistas em 2004, onde ele diz, abre aspas, vocês são a razão da existência do meu mandato, fecha aspas. Também vale lembrar o ex-secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, exonerado em 2020 após fazer um vídeo parafraseando um discurso de um dos ministros da propaganda nazista, Joseph Goebbels. O avanço do neonazismo no Brasil pode ser explicado ainda pela ascensão da extrema-direita em todo o mundo, como foi o caso dos Estados Unidos com Donald Trump e da Hungria com Viktor Orbán. No país, há ainda grupos inspirados pelo integralismo, movimento fascista criado nos anos 1930 pelo deputado Plínio Salgado e cujo lema Deus, Pátria, Família e Liberdade, ou apenas Deus, Pátria e Família, é o mesmo utilizado por Bolsonaro. Vale lembrar que, assim como Júlia falou, embora tenham características semelhantes e sejam confundidos, nazismo e fascismo são movimentos completamente diferentes, mas ainda assim, em sua essência, tem algumas semelhanças. Por isso, a gente pode reforçar o quanto essas características nazistas, neonazistas, na verdade, e fascistas do bolsonarismo foram um dos grandes fatores que alavancaram a ascendência, realmente a ascensão do neonazismo no Brasil, por exemplo. Olá, meu nome é Lucas e eu vou falar sobre a internet e a disseminação da ideologia neonazista. A internet tem proporcionado maior visibilidade e acesso às ideologias de grupos neonazistas, uma vez que serve como vitrine mundial para suas mensagens, de modo a estimular o ódio e o preconceito, eliminando valores morais e éticos com total desrespeito pelo diferente, ocultando deliberadamente a solidariedade e tolerância.
A sociedade informacional hiperconectada em escala planetária vem redesenhando, em definitivo, a potência do impacto da manifestação das ideologias neonazistas, cuja redação e forma de apresentação contribuem para que seus autores se subtraiam à atuação dos órgãos públicos responsáveis. Diversos grupos e organizações radicais de extrema-direita utilizam avançados recursos técnicos oferecidos pela internet com o intuito de atrair e mobilizar novos e velhos simpatizantes e disseminar no ciberespaço ideologias revisionistas que violam o direito à igualdade, não discriminação e o direito à memória das vítimas do Holocausto. Usufruem do alcance mundial e porosidade da rede para penetrar em países onde é permitido que tais manifestações sejam expostas, dificultando o rastreamento dos sites pelos órgãos públicos brasileiros. Podemos observar a presença de neonazistas em redes sociais como o Orkut, que na época era popular no Brasil. Nas comunidades, grupos promovem o preconceito e recomendam práticas criminosas enquanto mantêm o anonimato. Mesmo quando identificados, a legislação brasileira enfrenta dificuldades para punir esses comportamentos, uma vez que a internet transcende as fronteiras nacionais e a regulamentação é insuficiente. Na rede, usuários utilizam da linguagem dos memes e de personagens do universo infanto-juvenil para disseminar mensagens de ódio. Perfis neonazistas divulgam links para uma comunidade no Telegram, onde são postados vídeos enaltecendo Adolf Hitler. Alguns exemplos mais recentes dessa atuação ocorreram com as cantoras Doja Cat e Chaeyoung do grupo sul-coreano Twice. No caso da Doja, a cantora compartilhou fotos usando uma camiseta com a imagem de Sam Hyde, um comediante com ligações neonazistas. Assim que a enxurrada de críticas dominou a seção de comentários, Doja excluiu suas selfies. Ela repostou as fotos posteriormente e cortou a parte com a camiseta, focando apenas no rosto. E, além de restringir os comentários, adicionou emoji de olhinhos revirados na legenda do repost. Já com a Chaeyoung, o caso não foi muito diferente. A cantora publicou fotos em seu Instagram com uma camiseta em que contém uma suástica estampada. Após apagar a publicação, a cantora justificou o ato dizendo que não sabia o que era suástica. Outro caso, dessa vez que teve uma maior repercussão pela internet, foi o do podcaster Bruno Ayub, conhecido como Monark, que defendeu que a liberdade de expressão deveria incluir a existência de um partido nazista no Brasil. A fala foi amplamente rechaçada e Monark foi desligado do podcast Flow. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. Idiotas. Para a gente ter liberdade, é necessário tirar a liberdade de outras pessoas. E não tem forma melhor de falarmos sobre isso sem trazer o paradoxo da intolerância idealizado pelo filósofo Karl Popper. No livro The Open Society and Its Enemies, o filósofo Karl Popper apresenta 3 paradoxos sociais, e, dentre estes, a gente tem um muito popular chamado o paradoxo da intolerância. Nesse paradoxo, a gente se vê diante de uma dúvida cruel. Para uma sociedade se dizer tolerante, não é necessário tolerar os intolerantes? Afinal, se uma sociedade não tolera um grupo de pessoas, logo se torna, por definição, uma sociedade intolerante, assim como o monarca apresentou. Se a sociedade moderna não tolera pensamentos antissemitas, então, ao tirar a liberdade de expressão desse pequeno grupo de pessoas, estamos nos tornando uma sociedade intolerante, uma sociedade que censura e uma sociedade sem liberdade. Porém, o próprio Karl Popper completa: a tolerância limitada leva à extinção da tolerância. Afinal, se a gente aceita um grupo de pessoas que persegue e não tolera os demais, provavelmente, quando esse grupo ganhar mais poder e visibilidade, a tolerância também vai ganhar mais poder e visibilidade. Então, para não cair nesse paradoxo moral e ético, a ideia é que, para criar uma sociedade tolerante, a gente não pode tolerar os intolerantes. O que o Karl defende é que não dá pra todo mundo falar o que pensa e ser aceito por isso, porque se todo mundo puder falar o que pensa, então em algum momento alguns não poderão mais falar, e no final chegará ao ponto que apenas um grupo terá a voz absoluta. Então não, Monark, a gente não pode aceitar grupos antissemitas, grupos racistas, LGBTfóbicos, só porque todos devem ter o direito de falar, porque é nesse pensamento problemático que gente ruim ganha voz, e com essa voz eles ganham fama, e com essa fama eles ganham poder, e ao ter poder, eles tentam a todo custo tirar a liberdade de expressão de pessoas que não acreditam neles. Naquele dia, após a discussão sobre o caso, o comentarista Adriles Jorge, da Jovem Pan, fez um gesto apontando com uma saudação nazista em um programa de TV ao vivo e também perdeu seu emprego. Ambos se defenderam, dizendo que foram mal interpretados. A ideia defendida é que eu prefiro que o inimigo se revele do que ficar nas sombras, disse Monark em postagem no Twitter. Contudo, os grupos neonazistas estão em franco crescimento e cada vez mais evidentes no Brasil. Há quase 20 anos, dedicada a mapear os movimentos neonazistas no Brasil, Adriana Dias, doutora em antropologia pela Unicamp, aponta que, em maio de 2021, existiam pelo menos 530 grupos neonazistas no Brasil, que somariam cerca de 10 mil participantes. O número representa um aumento de 270% em relação ao que consegui identificar em janeiro de 2019. Com 80 grupos, o Rio Grande do Sul seria o terceiro estado no Brasil com maior presença de extremistas identificados, atrás apenas de São Paulo e Santa Catarina. Os dados da pesquisa foram revelados originalmente no Fantástico em 16 de janeiro. Dias diz que, apesar de não ser o estado com o maior número de células, o Rio Grande do Sul se caracteriza
caracteriza por ter as mais antigas, com a maior articulação internacional, especialmente com grupos da Argentina e pelo envolvimento na compra internacional de armas. A pesquisadora diz que os grupos são fragmentados e seguem vários tipos de vertentes distintas, o que inclui movimentos ultranacionalistas brancos, de negação do Holocausto, de supremacia branca misógina, de radicais católicos antissemitas, de radicais luteranos antissemitas, fascistas de origem italiana e etc. Diz avalia que há 3 elementos que contribuem para o crescimento dessas organizações. O primeiro deles seria a impunidade. Os grupos atuam há bastante tempo com bastante impunidade. Se você não tem uma punição severa a esses grupos, eles vão crescer e se expandir. Dias pontua que em alguns países, como a Inglaterra, apenas pertencer a grupos que são considerados nazistas e terroristas é um crime com previsão de pena de 10 anos de prisão, enquanto pertencer a uma organização do tipo não é crime no Brasil. Para ela, isso também é motivado pelo fato de os membros desses grupos, em geral, serem jovens brancos de famílias de classe média e alta. Os garantistas da Constituição aparecem muito quando a pessoa é branca. Então, tem que ter suástica, tem que ter cruz gamada, tem que ter apologia ao nazismo, o que dificulta a aplicação da lei. Mas, quando é um negro que faz alguma manifestação, aí ela é ampla e os atores legais atuam de uma forma diferente. O desafio persistente é encontrar maneiras eficazes de combater o neonazismo online, promovendo a tolerância e o respeito e, ao mesmo tempo, respeitando a privacidade e a liberdade de expressão na internet. A falta de regulamentação global sólida torna essa tarefa particularmente difícil, à medida que os grupos neonazistas continuam a explorar as lacunas na rede para disseminar seu ódio e intolerância.